Meus amigos, boa tarde, boa noite. Meus amigos e meus irmãos. Há pessoas que buscam todos os dias uma maior compreensão de Deus, maior intimidade com Deus, maior conhecimento de Deus. Como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Sim, falta conhecimento de Deus, falta intimidade com Deus. Enquanto muitas pessoas buscam a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, mediante as orações, a santificação e a palavra revelada. Muitas pessoas parecem que estão insatisfeitas com Deus e buscam outros deuses. Deuses confeccionados com todo tipo de material. Deuses que não são deuses. Deuses que não têm um sopro de vida dentro deles. Nada podem fazer, a não ser iludir a muitas pessoas ingênuas nesse país. Nós já vamos explicar de que nós estamos falando. No profeta Jeremias, no capítulo 2, a partir do versículo 11, Deus fala o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Ou seja, já houve na face da terra alguma nação que cometesse o absurdo de trocar os seus deuses, que nem deuses eram? Todavia o meu povo, o povo eleito, o povo hebreu, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Ou seja, o povo hebreu buscou outros deuses, ídolos, imagens, esculturas, buscou ajuda de outros povos e buscou também reverenciar outros deuses, que não eram deuses, eram apenas coisas vazias, sem nenhum espírito e sem nenhum fôlego dentro. E no 13, numa passagem que muitos já conhecem: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. O que Deus está dizendo aqui? No versículo 12: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Horrorizai-vos e ficai estupefatos. Por quê? Porque um povo tem um Deus glorioso, o Deus Santo de Israel, o mesmo Deus hoje representado por Jesus e pelo Espírito Santo. Mas muitas pessoas abandonaram esse Deus em busca de deuses falsos, sendo ele, o verdadeiro Deus, a fonte de água viva. O que é a fonte de água viva? Fonte de todo sustento espiritual, sem nenhuma impureza, que sustenta a todo homem e toda mulher que tem sede de verdade e sede de justiça. Fonte de água viva. E trocou a fonte de água viva por cisternas com água poluída, e que muitas vezes você vai em busca dessa água e essa água desapareceu no meio da terra. O que Deus está dizendo aqui: eu, apesar de ser o Deus glorioso, o meu povo, nessa época e nos dias de hoje, abandonam a Deus,
abandonam a Jesus, abandonam ao Espírito Santo, abandonam as Escrituras Sagradas e vão atrás de deuses que não são deuses. Ídolos, imagens, esculturas de gesso e de porcelana, às vezes de bronze ou de prata ou de ouro, moldadas ou de fundição, que nada representam, porque não existe dentro delas nenhum espírito que possa fazer nada pela nossa vida, pela nossa esperança, pela nossa enfermidade e muito menos pela nossa salvação. São apenas fruto do espírito do engano. O espírito do engano que corre por esse mundo, espalhando ilusão. Então, essa é uma séria a advertência de Deus. E ele diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Quando ele, o verdadeiro Deus, é abandonado e trocado por outros deuses, que nem deuses são, como ele diz no versículo 11. Nem deuses são, mas esses povos assim mesmo, até os seus falsos deuses, eles não abandonaram, mesmo sendo falsos. Agora eu, que sou o Deus da glória, eu que sou o Deus criador e verdadeiro, eu que vos mando Jesus Cristo e o Espírito Santo, sou abandonado, eu, a fonte de águas vivas, e sou trocado por cisternas rotas que não retêm água. Isso aqui se discerne espiritualmente, dizendo que somente o Espírito de Deus, presente em Jesus e no Espírito Santo, é capaz de salvar, é capaz de nos trazer esperança, de nos trazer salvação, de nos consolar, de nos fortalecer em todos os momentos de nossa vida. Mas quando homens e mulheres acham esse Deus insuficiente, talvez fraco, talvez longe, porque não tem intimidade com Deus, não tem conhecimento de Deus, e vão buscar imagens de gesso e de escultura, aí a coisa fica bastante feia, como nós vimos aqui. Deus detesta toda sorte de adoração, veneração, toda sorte de prostrar-se a imagens de escultura, pensando que nelas existe algum fôlego, algum espírito, que possam fazer alguma coisa pelo homem. Vamos ver o que diz o Salmo 115, do verso 4 ao verso 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos aqueles que nele confiam. Ou seja, se tornem vazios todos aqueles que confeccionam e todos aqueles que se prostram pensando que ali existe algum espírito ou alguma esperança. Também temos, isso é o que diz a palavra de Deus, não é questão de ponto de vista, não. O que diz o Salmo 135? Algo semelhante. Salmo 135, versos 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, não de Deus, obra das mãos dos homens, segundo a vaidade do homem, segundo os padrões de, digamos, retidão humana.
Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há nenhum alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que o fazem e todos aqueles que neles confiam. É a mesma coisa. São todos ídolos vazios, imagens e esculturas sem nenhum espírito e sem nenhum fôlego dentro, que enganam as pessoas espiritualmente. Porque o único espírito que pode existir dentro dessas coisas é o espírito da mentira, é o espírito do engano. Essa é uma advertência séria de Deus, já aqui nos Salmos. Vamos ver somente duas passagens do profeta Isaías, do capítulo 42, os versículos 8 e 17, que também condena o crer que uma imagem de barro, de gesso ou de porcelana possa fazer alguma coisa por alguém. Diz Isaías 42, versículos 8 e 17. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. No 17, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição e dizem, vós sois nossos deuses. As pessoas não dizem isso de modo claro, mas de modo mascarado, com os seus corações corrompidos e o seu entendimento corrompido. Nós vimos assim uma condenação clara e veemente à prática da idolatria. Eu acho interessante isso que eu disse no começo. Tantos homens e mulheres se santificando, se consagrando, buscando uma intimidade com Deus, que exige de nós algum esforço moral, espiritual, leitura da palavra, conhecimento da palavra, discernimento da palavra de Deus. Mas outros fazem justamente o contrário. Abandonam o verdadeiro Deus, o Deus da glória, e vão buscar uma pressuposta esperança em pressupostos deuses que não existem, não têm poder, não têm nada que possam oferecer. Qual é a resposta de Deus para isso? A condenação. Fique atento a isso. Não se deixe iludir pela idolatria, coisa que está roubando o entendimento de milhões de pessoas nesse país. Satanás muito se agrada desse engano, mas Deus não quer que isso continue. Que cada homem e que cada mulher analise o seu entendimento e a sua conduta e veja se está fazendo de acordo com a vontade de Deus ou com a vontade do príncipe desse mundo. A idolatria e tudo aquilo que cerca essa idolatria está em desacordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe você e que você compreenda essa mensagem de bom grado. Muito obrigado e Deus abençoe.